A chave. Não sei se lhes digo simplesmente que era de madrugada ou se comece em tom mais poético. A aurora, com seus róseos dedos, a maneira simples é que melhor me convinha a mim, ao leitor, aos banhistas que estão agora na praia do Flamengo, agora, isto é, no dia 7 de outubro de 1861, que é quando tem princípio este caso que vou lhes contar. Convinha-nos isto, mas há um certo velho que me não leria, se me limitasse a dizer que vinha nascendo à madrugada. Um velho que, digamos, quem era velho? Imaginem os leitores um sujeito gordo, não muito gordo, calvo, de óculos, tranquilo, tardo, meditativo. Tem 60 anos, nasceu com um século. Traja asseadamente um vestuário na manhã. Vê-se que é um abastado ou exerce algum alto emprego na administração. Saúde de ferro. Disse já que era calvo, equivale a dizer que não usava cabeleira, incidente sem valor. Observará a leitora que tem pressa. Ao que lhe replico que o incidente é grave, muito grave, extraordinariamente grave. A cabeleira devia ser o natural apêndice da cabeça do Major Caldas, porque cabeleira traz ele no espírito, que também é calvo. Calvo é o espírito. O Major Caldas cultivou as letras desde 1821 até 1840, com um ardor verdadeiramente deplorável. Era poeta, compunha versos com presteza, retumbantes, cheios de adjetivos, cada qual mais calvo do que ele tinha de ficar em 1861. A primeira poesia foi dedicada a não sei que outro poeta e continha em germe todas as odes e glosas que ele havia de produzir. Não compreendeu nunca o Major Caldas que se pudesse fazer outra coisa que não glossas e odes de toda a casta, pindáricas ou horacianas, e também idílios piscatóricos, obras perfeitamente legítimas na aurora literária do Major, nunca para ele houve poesia que pudesse competir como a de um Diniz ou Pimentel Maldonado. Era a sua cabeleireira do espírito. Ora, é certo que o Major Caldas, se eu dissesse que era de madrugada, dar-me-ia um muxoxo ou franziria a testa com desdém. Madrugada, era de madrugada, murmuraria ele. Isso diz aí qualquer preta. Nhã, era de madrugada. Os jornais não dizem de outro modo, mas numa novela. Vá, pois, a aurora, com seus dedos cor-de-rosa, vinha rompendo as cortinas do Oriente, quando Marcelina levantou a cortina de tamanca da barraca. A porta da barraca olhava justamente para o oriente, de modo que não há inverossimilhança em lhes dizer que essas duas auroras se contemplaram por um minuto. Um poeta arcádico chegaria a insinuar que a aurora celeste enrubesceu de despeito e raiva. Seria, porém, levar a poesia muito longe. Deixemos a do céu e venhamos à da terra. Lá está ela, à porta da barraca com as mãos cruzadas no peito, como quem tem frio. Traja a roupa usual das banhistas, roupa que só dá elegância a quem já tiver um súbito grau. É o nosso caso. Assim, à meia luz da manhã nascente, não sei se poderíamos vê-la de outro modo. Não, é impossível. Quem lhe examinaria agora aqueles olhos úmidos como as conchas da praia, aquela boca pequenina que parece um beijo perpétuo, vede, porém, o talhe, a curva amorosa das cadeiras, o trecho de perna que aparece entre a barra da calça de flanela e o tornozelo. Digo tornozelo e não sapato, porque Marcelina não calça sapatos de banho. Costume ou vaidade? Pode ser costume. Se for vaidade, é explicável, porque o sapato esconderia e maus pés mais graciosos de todo o Flamengo, um par de pés finos, esguios, ligeiros. A cabeça também não leva cofia. Tem os cabelos atados em parte trançados, tudo desleixadamente, mas de um desleixo voluntário e casquilho. Agora que a luz está mais clara, podemos ver bem a expressão do rosto. É uma expressão singular de pompa e gato, de mimo e desconfiança. Há olhares dela que atraem, outros que distanciam. Uns que inundam a gente como um bálsamo, outros que penetram como uma lâmina. É desta última maneira que ela olha para um grupo de duas moças, que estão à porta da outra barraca a falar com o sujeito. Lambisgóias,
murmura entre dentes. Que é? Pergunta o pai de Marcelina, o Major Caldas, sentado ao pé da barraca numa cadeira que o moleque lhe leva todas as manhãs. Que é o quê? Diz a moça. Tu falaste alguma coisa. Nada. Estás com frio? Algum. Pois olha, amanhã está quente. Onde está o José? O José apareceu logo. Era o moleque que acompanhava o mar. Aparecido o José, Marcelina caminhou para o mar, com um desgarro de moça bonita e superior. Da outra barraca tinham já saído as duas moças que lhe mereceram tão desdenhosa classificação. O rapaz que estava com elas também entrara no mar. Outras cabeças e buços surgiram da água, como um grupo de delfins. Da praia, alguns olhos puramente curiosos se estendiam aos banhistas, ou cismavam puramente, contemplando o espetáculo das ondas que se desdobravam e desdobravam, ou como diria o Major Caldas, as convulsões de Anfitrite. O Major ficou sentado a ver a filha, com o jornal do comércio aberto sobre os joelhos. Tinha já a luz bastante para ler as notícias, mas não fazia nunca antes de voltar a filha do banho. Isso por duas razões. Era a primeira, a própria afeição do pai, apesar da confiança na destreza da filha, receava algum desastre. Era segundo, o gosto que lhe dava contemplar a graça e a habilidade com que Marcelina mergulhava, bracejava ou simplesmente boiava como uma naiade. Acrescentava ele se falava disso a algum amigo. Acresce que o mar naquela manhã estava muito mais bravo que de costume. A ressaca era forte, os buracos da praia mais fundos. O medo afastava vários banhistas. Não te demores muito, disse o major quando a filha entrou. Toma cuidado. Marcelina era destemida. Galgou a linha que se dava à arrebentação e surgiu fora muito naturalmente. O moleque, aliás, bom nadador, não rematou a façanha com igual placidez, mas galgou também e foi surgir ao lado de sinhá moça. Hoje o bicho não está bom, ponderou o banhista ao lado de Marcelina, um homem maduro, de suíças, aposentado. Parece que não, disse a moça, mas para mim é o mesmo. O major continua a não gostar da água salgada? Perguntou uma senhora. Diz que é militar de terra e não do mar, replicou Marcelina. Mas eu creio que o papai quer é ler o jornal à vontade. Podia vir lê-lo aqui, ensinou um rapaz de bigodes, dando uma grande risada de aplauso a si mesmo. Marcelina nem olhou para ele. Mergulhou diante de uma onda, surgiu fora, com as mãos sacudiu os cabelos. O sol já então aparecera, alumiava-se nessa ocasião, ao passo que a onda, seguindo para a praia, deixava-lhe todo o busto fora de água. Foi assim que a viu pela primeira vez, com os cabelos úmidos e a flanela grudada ao busto, ao mais correto e virginal busto daquelas praias. Foi assim que pela primeira vez a viu Baixinhas, o Luís Baixinhos, que acabava de entrar no mar para tomar o primeiro banho no Flamengo. A ocasião é a menos própria para apresentar-lhes o Sr. Luís Baixinhos. A ocasião e o lugar. O vestuário, então, é impropríssimo. Ao vê-lo agora, a meio busto, nem se pode dizer que tenha vestuário de nenhuma espécie. Emerge-lhe a parte superior do corpo, por musculatura, pele alva, mal coberta de alguma penugem. A cabeça é que não precisa dos arrebiques da civilização para dizer-se bonita. Não há cabeleireiro, nem óleo, nem pente, nem ferro, que nola ponham mais graciosa. Ao contrário, a pressão fisionômica de Luís Baixinhos acomoda-se melhor a esse desalinho agreste e marítimo. Talvez perca quando se pentear. Quanto ao bigode fino e curto, os pingos d'água que ora lhe escorrem não chegam a diminuí-lo, nem chegam sequer a ver-se. O bigode persiste como dantes. Não o viu Marcelina, ou não reparou nele. O Luís Baixinhos é que a viu, e mal pôde disfarçar admiração. O Major Caldas, se os observasse, era capaz de casá-los, só para ter o gosto de dizer que unia uma Naide a um Tritão. Neste momento, a Naide repara que o Tritão tem os olhos fitos nela, e mergulha. Depois mergulha outra vez. Nada e boia, mas o Tritão é teimoso, e não lhe tira os olhos de cima. Que importuno, diz ela consigo. Olhem, uma grande onda, brada um dos conhecidos de Marcelina. Todos se puseram em guarda. A onda enrolou alguns, mas passou sem maior dano. Outra veio e foi recebida com alarido alegre.
Enfim, veio uma mais forte e assustou algumas senhoras. Marcelina riu-se delas. Nada, dizia uma, salvemos o pelo. O mar está ficando zangado. Medrosa, acudiu Marcelina. Pois sim. Querem ver? Continuou a filha do major. Vou mandar embora o moleque. Não faça isso, dona Marcelina, acudiu o banhista de ar aposentado. Não faça outra coisa, José. Vai-te embora. Mas, nhanhã, vai-te embora. O José ainda esteve alguns segundos sem saber o que fizesse, mas parece que entre desagradar o pai ou a filha, achou mais arriscado desagradar a filha e caminhou para a terra. Os outros banhistas tentaram persuadir a moça, que devia vir também, mas era tanto baldado. Marcelina tinha a obstinação de um efrancã. Lembraram alguns que ela nadava como um peixe e existiria muita vez no mar. Mas o mar do Flamengo é o diabo, ponderou uma senhora. Os banhistas, pouco a pouco, foram deixando o mar. Do lado de terra, o major Caldas, de pé, ouvia impaciente a explicação do moleque. Sem saber se o devolveria a água ou se cumpriria a vontade da filha, limitou-se a soltar palavras de enfado. Santa Maria! Exclamou de repente José. Que foi? Disse o major. O José não lhe respondeu. Atirou-se à água. O major olhou e não viu a filha. Efetivamente, a moça, vendo que no mar só ficava o desconhecido, nadou para a terra, mas as ondas tinham se sucedido com frequência e impetuosidade. No lugar da arrebentação, foi envolvida por uma. Neste momento é que o moleque a viu. Minha filha, bradou o major, e corria desatinado pela areia, enquanto o moleque conscientemente buscava penetrar no mar, mas era já empresa escabrosa. As ondas estavam altas, fortes e a arrebentação terrível. Outros banhistas acudiram também a salvar a filha do major, mas a dificuldade era só para todos. Caldas ora implorava, ora ordenava ao moleque que lhe restituísse a filha. Enfim, José conseguiu entrar no mar, mas já não lutava ali. Junto ao funesto lugar, o desconhecido banhista, que tanto aborrecera a filha do major, este estremeceu de alegria, de esperança, quando viu que alguém forcejava para arrancar a moça da morte. Na verdade, o vulto de Marcelina apareceu nos braços do Luiz Baixinhos, mas uma onda veio e os enrolou a ambos. Nova luta, novo esforço e dessa vez definitivo. Triunfo. Luiz Baixinhos chegou à praia arrastando consigo a moça. Morta, exclamou o pai correndo a vê-la. Examinaram-na. Não, desmaiada apenas. Com efeito, Marcelina perdera os sentidos, mas não morrera. Deram-lhe os socorros médicos, ela voltou a si. O pai, singelamente alegre, apertou Luiz Baixinhos ao coração. Devo-lhe tudo, disse ele. A sua felicidade me paga de sobra, tornou o moço. O major fitou alguns instantes. Impressionaram a resposta. Depois apertou-lhe a mão e ofereceu-lhe a casa. Luiz Baixinhos retirou-se antes que Marcelina pudesse ver. Capítulo 3. Na verdade, se a leitora gosta de lances romanescos, aí fica um, com todo o valor das antigas novelas e pode ser também que é dos dramalhões antigos. Nada falta, o mar, o perigo, uma dama que se afoga, um desconhecido que a salva, um pai que passa da extrema aflição ao mais doce prazer da vida. Eis que, com marchar erradamente, há 5 atos maçudos e sangrentos, rematando tudo com a morte ou a loucura da heroína. Não temos cá nem uma coisa nem outra. A nossa Marcelina não morreu nem morre. Doida pode ser que fosse, mas de uma doidice branda, a doidice das moças em flor, ao menos pareceu que tinha alguma coisa disso. Quando naquele mesmo dia soube que fora salva pelo desconhecido, impossível, exclamou. Por quê? Foi ele deveras? Pois então, salvou-te com perigo da vida própria. Houve um momento em que eu cuidei de ambos. Vocês morreriam enrolados na onda. É a coisa mais natural do mundo, interviu a mãe. E não sei de que te espantas. Marcelina não podia, na verdade, explicar a causa do espanto. Ela mesma não a sabia. Custava-lhe crer que Luiz Baixinhos a tivesse salvo, e isso só porque embirrara com ele. Ao mesmo tempo, pesava-lhe o obséquio. Não quisera ter morrido, mas era melhor que o outro a houvesse arrancado do mar. Não aquele homem, que afinal era um grande metediço. Marcelina esteve inclinada a crer que Luiz Baixinhos encomendara o desastre para ter ocasião de a servir. 2 dias depois, Marcelina voltou ao mar, já pacificado dos seus furores de encomenda. Ao olhar para ele, teve uns ímpetos de Xerxes. Fá-lo ia castigar,
se dispusesse de um bom e grande vergalho. Não tendo vergalho, ele preferiu flagelá-lo com seus próprios braços, e nadou nesse dia mais tempo e mais fora do que de costume. Não obstante as recomendações do major, levava naquilo um pouco, ou antes, muito amor próprio. O desastre envergonhara. O Luiz Baixinhos, que já estava no mar, travou conversação com a filha do major. Era a segunda vez que se viam, e a primeira que se falavam. Soube que foi o senhor que me ajudou a levantar anteontem, disse Marcelina. O Luiz Baixinho sorriu mentalmente e ia responder com uma simples afirmativa, quando Marcelina continuou. Ajudou, não sei. Eu creio que cheguei a perder os sentidos. E o senhor, sim. O senhor foi quem me salvou. Permita que lhe agradeça? Concluiu ela, estendendo a mão. Luiz Baixinhos estendeu a sua, e ali, entre duas ondas, tocaram-se os dedos do Tritão e da Naide. Hoje o mar está mais manso, disse ele. Está. A senhora nada bem, parece-lhe perfeitamente, menos mal. E, como para mostrar sua arte, Marcelina entrou a nadar para fora, deixando Luiz Baixinhos. Este, porém, ou por mostrar que também sabia a arte e que era destemido, ou por não privar a moça do pronto-socorro, caso houvesse necessidade, ou enfim, e este motivo pode ter sido o principal, se não o único, para vê-la sempre mais de perto. Lá foi, na mesma esteira. Dentro de pouco, era uma espécie de aposta entre os dois. Marcelina, disse-lhe o pai, quando ela voltou à terra, você hoje foi mais longe do que nunca. Não quero isso, ouviu? Marcelina levantou os ombros, mas obedeceu ao pai, cujo tom, nessa ocasião, era desusadamente ríspido. No dia seguinte, não foi tão longe a nadar. A conversar, porém, foi mais longe do que na véspera. Ela confessou ao Luiz Baixinhos, ambos, com a água até o pescoço, confessou que gostava muito de café com leite, que tinha 21 anos, que possuía reminiscências de Tamberlique, e que o banho do mar seria excelente, se não a obrigassem a acordar cedo. Deita-te tarde, não é? Perguntou Luiz Baixinhos. Perto de meia-noite. Oh, dorme pouco, muito pouco. De dia dorme? Às vezes. Luiz Baixinhos confessou, pela sua parte, que se deitava cedo, muito cedo, desde que estava a banhos de mar. Mas quando for ao teatro? Nunca vou ao teatro, pois eu gosto muito. Também eu, mas enquanto estiver a banhos. Foi neste ponto que entraram as reminiscências de Tamberlique, que Marcelina ouviu quando criança, e daí ao João Caetano, e do João Caetano a não sei que outras reminiscências que um a outro fez esquecer a higiene e a situação. Capítulo 4. Saíamos do mar que é tempo. A leitora pode desconfiar que o intento do autor é fazer um conto marítimo, a ponto de casar os dois heróis nos próprios passos de Anfrite, como diria o Major Caldas. Não, saiamos do mar. Já tens muita água, Marcelina. Too much of water as to poor Ofélia. A diferença é que a pobre Ofélia lá ficou, ao passo que tu sais sã e salva, com a roupa de banho pegada ao corpo, um corpo grego por Deus, e entras na barraca. E se alguma coisa ouves, não são as lágrimas dos teus, são os resmungos do major. Saiamos do mar. Um mês depois do último banho que o leitor assistiu, já o Luiz Baixinhos frequentava a casa do Major Caldas. O major afeiçoara-lhe deveras, depois que ele lhe salvara a filha. Indagou quem era, soube que estava empregado na repartição da marinha, que seu pai, já agora morto, fora capitão de fragata e figurara na guerra contra Rosas. Soube mais que era moço, bem reputado e decente. Tudo isso realçou a ação generosa e corajosa de Luiz Baixinhos, e a intimidade começou, sem oposição da parte de Marcelina, que antes contribuiu para ela com as suas melhores maneiras. Um mês era de sobra para arraigar no coração de Luiz Baixinhos a planta do amor que havia geminado entre duas vagas do Flamengo. A planta cresceu, copou, bracejou ramos a um e outro lado. Agora o coração todo do rapaz, que não se lembrava jamais de haver gostado tanto de uma moça, era o que lhe dizia um amigo de infância, seu atual confidente. E ela, disse o amigo. Ela, não sei, não sabes? Não, creio que não gostas de mim, isto é, não digo que se aborreça comigo. Trata-me muito bem, e muito, mas não gosta, entendes? Não te dá conta, em suma, concluiu Pimentel, que assim se chamava o amigo confidente. Já lhe disseste alguma coisa? Não. Por que não lhe falas? Tenho receio. Ela pode zangar-se, e fico obrigado a não voltar lá ou a frequentar menos, e isso era para mim seria o diabo.
Pimentel era uma espécie de filósofo prático, capaz de suspirar 2 minutos pela mais bela mulher do mundo, e menos ainda de compreender uma paixão como a do Luiz Baixinhos. Sorriu, estendeu-lhe a mão em despedida, mas o Luiz Baixinhos não consentiu na separação. Puxou-o, deu-lhe o braço, levou-o a um café. Mas que diabos queres tu que te faça? Perguntou Pimentel, sentando-se à mesa com ele. Que me aconselhes. O quê? Não sei o quê. Mas diz-me alguma coisa, replicou o namorado. Talvez convenha falar ao pai. Que te parece? Sem saber se ela gosta de ti. Na verdade, era imprudência, concordou o outro, coçando o queixo com a ponta do dedo índice. Mas talvez goste. Pois então. Porque eu te digo, ela não me trata mal. Ao contrário, às vezes tem uns modos, umas coisas, mas não sei. O major, esse gosta de mim. Ah, gosta? Pois aí tens, caso-te com o major. Falando sério. Sério? Repetiu Pimentel, debruçando-se sobre a mesa, encarando o outro. Aqui vai o mais sério que há no mundo. Tu és um... Digo, disse, tu és uns bolas. Repetiam-se essas cenas regularmente, 1 ou 2 vezes por semana. No fim delas, o Luiz Baixinho prometia 2 coisas a si mesmo. Não dizer mais nada a Pimentel e ir fazer imediatamente sua confissão na Celina. Poucos dias depois, ia confessar ao Pimentel que ainda não dissera nada a Marcelina, e o Pimentel abanava a cabeça e repetia o estribilho. Tu és um bolas. Capítulo 5. Um dia, assentou Luiz Baixinhos que era vergonha dilatar por mais tempo a declaração de seus afetos. Urgia clarear a situação. Ou era amado ou não. No primeiro caso, o silêncio era tolice. No segundo, a tolice era a assiduidade. Tal foi a reflexão do namorado, tal foi a sua resolução. A ocasião era, na verdade, propícia. O pai ia passar a noite fora. A moça ficara com uma tia surda e sonolenta. Era o sol de Austerlitz. O nosso Bonaparte preparou a sua melhor tática. A fortuna deu-lhe até um grande auxiliar na própria moça, que estava triste. A tristeza podia dispor o coração a sentimentos benévolos, principalmente quando outro coração lhe dissesse que não duvidava beber na mesma taça da melancolia. Essa foi a primeira reflexão de Luiz Baixinhos. A segunda foi diferente. Por que estará ela triste? Perguntou ele a si mesmo. E eis o dente do ciúme a trincar-lhe o coração, e o sangue a esfriar-lhe nas veias, e uma nuvem a cobrir-lhe os olhos. Não era para menos o caso. Ninguém adivinharia nessa moça quieta e sombria, sentada a um canto do sofá, a ler as páginas de um romance, ninguém adivinharia nela a borboleta ágil e volúvel de todos os dias. Alguma coisa devia ser. Talvez a mordesse algum besouro. Este besouro não era decerto Luiz Baixinhos. Foi o que este pensou e foi o que entristeceu. Marcelina ergueu os ombros. Alguma coisa que incomoda, continuou ele. Um silêncio. Não? Talvez. Pois bem, disse Luiz Baixinhos, com calor e animado por aquela meia confidência. Pois bem, diga-me tudo. Eu saberei ouvi-la e terei palavras de consolação para suas dores. Marcelina olhou um pouco espantada para ele, mas a tristeza dominou outra vez e deixou-se estar calada alguns instantes. Finalmente, pôs-lhe a mão no braço e disse que lhe agradecia muito o interesse que mostrava, mas que o motivo da tristeza era só para ela e não vale a pena contá-lo. Como Luiz Baixinhos tem mais para saber o que era, contou à moça que lhe morrera nessa manhã o mico. Luiz Baixinhos respirou à larga. Um mico, um simples mico, e era pueril o objeto. Mas para quem o esperara terrível antes assim, ele entregou-se depois a toda sorte de considerações próprias do caso. Disse-lhe que não valia o bicho a pureza dos belos olhos da moça, e daí a escorrer uma insinuação de amor era quase nada. Ia a fazê-lo. Chegou o major. 8 dias depois, houve em casa do major um sarau, uma brincadeira, como disse o próprio major. Luiz Baixinhos foi, estava, porém, arrufado com a moça. Deixou-se ficar a um canto, não se falaram durante a noite inteira. Marcelina, disse-lhe no dia seguinte o pai, acha que tratas às vezes mal Baixinhos, um homem que te salvou da morte. Que morte? Da morte na praia do Flamengo. Mas, papai, se a gente fosse a morrer de amores por todas as pessoas que nos salvam da morte, mas quem te fala nisso? Digo que o tratas mal às vezes. Às vezes é possível. Mas por quê? Ele parece-me um bom rapaz. Nada mais respondeu a filha. Entrou o major a bater com a ponta do pé no chão, um pouco enfadado. Um pouco? Talvez muito. Marcelina
destruíra-lhe as esperanças. Reduzia-lhe a nada o projeto que ele acalentava desde algum tempo, que era casar os dois. Casá-los ou uni-los pelos doces laços do Himeneu, que todos foram as suas próprias expressões mentais. E vai a moça e destruí-lo. O major sentia-se velho, podia morrer e quisera deixar a filha casada e bem casada. Onde achar melhor marido que Luís Baixinhos? Uma pérola, dizia ele a si mesmo. Enquanto ele ia forjando e despojando esses projetos, Marcelina suspirava consigo mesma, e sem saber por quê, mas suspirava. Também esta pensava na conveniência de casar, e casar bem, mas nenhum homem lhe abrira deveras o coração. Quem sabe se a fechadura não servia a nenhuma chave? Quem teria a verdadeira chave do coração de Marcelina? Ela chegou a supor que fosse um bacharel da vizinhança, mas ele se casou dentro de algum tempo. Depois desconfiara que a chave estivesse em poder de um oficial da marinha. Erro. O oficial não trazia chave consigo. Assim, andou de ilusão em ilusão e chegou à mesma tristeza do pai. Era fácil acabar com ela. Era casar com Baixinhos. Mas se o Baixinhos, o circunspecto, o melancólico, taciturno Baixinhos, não tinha chave, equivalia a recebê-lo à porta sem lhe dar entrada no coração. Capítulo 6. Cerca de mês e meio depois, fazia anos o major, que, animado pelo sarau precedente, quis comemorar com outro aquele dia. Outra brincadeira, mas dessa vez rija. Foram os próprios termos em que ele anunciou o caso ao Luís Baixinhos alguns dias antes. Pode-se dizer e acreditar que a filha do major não teve outro pensamento desde que o pai lhe comunicou também. Começou por encomendar um rico vestido, elegeu costureira, adotou corte, coligiu adornos, presidiu a toda essa grande obra doméstica. Joias, flores, fitas, leques, rendas, tudo lhe passou pelas mãos, e pela memória e pelos sonhos. Sim, a primeira quadrilha foi dançada em sonhos, com um belo cavalheiro húngaro, vestido à moda nacional, cópia de uma gravura da ilustração francesa, que ela vira de manhã. Acordada, lastimou sinceramente que não fosse possível ao pai encomendar de envolta, com os pneus da ceia, 1 ou 2 cavaleiros húngaros, entre outros motivos porque eram valsadores intermináveis e depois tão bonitos. Sabem que eu pretendo dançar no dia 20? Disse o major uma noite em casa. Você? Retorquiu-lhe um amigo velho. Eu. Por que não? Assentiu timidamente o Luís Baixinhos. Justamente, continuou o major, voltando-se para o salvador da filha. E o senhor há de ser o meu vis-à-vis. Eu? Não dança? Um pouco, retorquiu modestamente o moço, mas há de ser o meu vis-à-vis. Luís Baixinhos curvou-se como quem obedece a uma opressão, com a flexibilidade passiva do fatalismo. Se era necessário dançar, ele o faria, porque dançava como poucos, e obedecer ao velho era uma maneira de amar a moça. Ai dele, Marcelina olhou com tamanho desprezo que, se ele lhe apanhou o olhar, não é impossível que de uma vez para sempre ali deixasse de pôr os pés, mas não o viu. Continuou a arredá-los ali bem poucas vezes. Os convites foram profusamente espalhados. O major Caldas fez um inventário de todas as suas relações antigas e modernas, e não quis que nenhum camarão lhe escapasse pelas malhas. Lançou uma rede fina e instante. Se ele não pensava em outra coisa, o velho major era feliz, sentia-se poupado pela adversidade, quando muitos outros companheiros vira cair. Uns mortos, outros extenuados somente, a comemoração de seu aniversário tinha, portanto, uma significação muito alta e especial, e foi isso mesmo que ele disse à filha e aos demais parentes. O Pimentel, que também fora convidado, sugeriu a Luís Baixinhos a ideia de dar um presente de anos ao major. Já pensei nisso, retorquiu o amigo, mas não sei o que lhe dê. Eu te digo, dize, dá-lhe um genro. Um genro? Sim, um noivo à filha. Declara o teu amor e pede-a. Verás que, de todas as dádivas desse dia, essa será a melhor. Luís Baixinhos bateu palmas ao conselho de Pimentel. É isso mesmo, disse ele. Eu andava com a ideia em alguma joia, mas a melhor joia és tu mesmo, concluiu Pimentel. Não digo tanto, mas pensas, Pimentel, e eu não penso outra coisa. Olha, se eu não tivesse intimidade na casa, há muito tempo que estarias amarrado à pequena. Pode ser que ela não goste de ti, mas também é difícil uma moça alegre e travessa gostar de um casmurro como tu.
que te sentas defronte dela com um ar solene e dramático, a dizer em todos os seus gestos: minha senhora, fui eu que a salvei da morte. Deve rigorosamente entregar-me a tua vida. Ela pensa de certo que estás fazendo um calemburro de mau gosto e fecha-te a porta. Luís Baixinhos esteve calado alguns instantes. Perdoo-te tudo, a troco do conselho que me deste. Vou oferecer um genro ao major. Dessa vez, com todas as outras, a promessa era maior que a realidade. Ele já foi, lá tomou, nada fez. Iniciou 2 ou 3 vezes uma declaração. Chegou a entornar 1 ou 2 olhares de amor, que não pareceram de todos feios à pequena, e porque ela sorriu, ele desconfiou e desesperou. Uau! Pensava consigo o rapaz. Ela ama a outro com certeza. Veio, enfim, o dia, o grande dia. O major deu um pequeno jantar em que figurou Luís Baixinhos. De noite, reuniu uma parte dos convidados, porque nem todos lá puderam ir, e fizeram bem. A casa não dava para tanto. Ainda assim, era muita gente reunida, muita e brilhante e alegre. Como alegre parecia e deveras estava o major. Não se disse, nem se dirá dos brindes do major à mesa do jantar. Não podem inserir-se aqui todas as recordações clássicas do velho poeta de outros anos. Seria não acabar mais. A única coisa que verdadeiramente se pode dizer é que o major declarou à sobremesa ser esse o dia mais venturoso de todos os seus longos anos, entre outros motivos porque tinha gosto de ver de pé em si o jovem salvador da filha. Que ideia! Murmurou a filha, e deu um imperceptível muxoxo. Luís Baixinhos aproveitou o ensejo. Magnífico, disse ele consigo. Depois do café, peço-lhe 2 palavras em particular, e logo depois a filha. Assim fez. Tomado o café, pediu ao major uns 5 minutos de atenção. Caldas, um pouco vermelho de comoção e de champanhe, declarou-lhe que até lhe daria 5.000 minutos, se tantos fossem precisos. Luís Baixinho sorriu lisonjeado, e essa deslocada insinuação, entrando no gabinete particular do major, foi, sem mais preâmbulo, ao fim da entrevista, pediu-lhe a filha em casamento. O major quis resguardar um pouco a dignidade paterna, mas era impossível. Sua alegria foi uma explosão. Minha filha, bradou ele, mas... Minha filha, ora essa, pois não, minha filha... E abria os braços e apertava com eles o jovem candidato, que, um pouco admirado do próprio atrevimento, chegou a perder o uso da voz. Mas a voz era, aliás, inútil, ao menos durante o primeiro quarto de hora, que só falou o ambicionado sogro, com uma volubilidade sem limites. Cansou, enfim, mas de um modo cruel. Velhacos, disse ele, com que então amam-se as escondidas. Eu? Pois quem? Peço-lhe perdão, disse Luís Baixinhos, mas não sei, não tenho certeza. Que? Não se correspondem? Não me tenho atrevido. O major abanou a cabeça com certo ar de irritação e lástima. Pegou-lhe das mãos e fitou-lhe durante alguns segundos. Tu és, afinal de contas, um pandorga, sim, um pandorga, disse largando-lhe as mãos, mas o gesto de os ver casados era tal, e tal a alegria daquele dia de anos, que o major sentiu a lástima converter-se em entusiasmo, a irritação em gosto, e tudo acabou em boas promessas. Pois digo-te que te hás de casar, concluiu ele. Marcelina é um anjo, tu outro, eu outro. Tudo indica que nos devemos ligar nos laços mais doces do que as simples relações da vida. Juro que serás o pai de meus netos. Jurava mal o major, porque daí a meia hora, quando ele chamou a filha ao gabinete e lhe comunicou o pedido, recebeu desta a mais formal recusa, e porque insistisse em querer concedê-lo ao rapaz, disse-lhe a moça que despediria o pretendente em plena sala, se lhe falassem mais em semelhante absurdo. Caldas, que conhecia a filha, não lhe disse mais nada. Quando o pretendente lhe perguntou daí a pouco se lhe devia considerar-se feliz, ele usou um expediente asaz enigmático. Piscou-lhe o olho. Luís Baixinho ficou radiante. Ergueu-se às nuvens nas asas da felicidade. Durou pouco a felicidade. Marcelina não correspondia às promessas do major. 3 ou 4 vezes chegara-se a ela, Luís Baixinhos com uma frase piegas na ponta da língua. E vira-se obrigado a engoli-la outra vez, porque a recepção de Marcelina não animava mais. Irritado, foi sentar-se ao canto de uma janela, com os olhos na lua, que estava esplêndida. Uma verdadeira nesga de romantismo. Ali fez 1000 projetos trágicos,
o suicídio, o assassinato, o incêndio, a revolução, a conflagração dos elementos, ali jurou que se vingaria de um modo exemplar, como então soprasse uma brisa fresca e ele a recebesse em primeira mão. À janela acalmaram-se as ideias fúnebres e sanguinárias, e apenas lhe ficou um desejo de vingança de Sala. Qual? Não sabia qual fosse, mas trouxe-lhe enfim uma sobrinha do major. Não dança? Perguntou ela a Luís Baixinhos. Eu? O senhor? Pois não, minha senhora. Levantou-se e deu-lhe o braço, de maneira que, disse ela, já agora são as moças que tiram os homens para dançar? Oh, não, protestou ele. As moças apenas ordenam aos homens o que devem fazer, e o homem que está no seu papel obedece sem discrepar. Mesmo sem vontade? Perguntou a prima de Marcelina. Quem é que neste mundo não pode ter vontade de obedecer a uma dama? Disse Luís Baixinhos, com seu ar mais piegas. Estava em pleno madrigal, iriam longe, porque a moça era das que saboreiam esse gênero de palestra. Entretanto, tinha dado o braço e passeava ao longo da sala, à espera da valsa que se ia tocar. Deu sinal à valsa. Os pares saíram e começou o turbilhão. Não tardou muito que a sobrinha do major compreendesse que estava abraçada a um valsista emérito, a um verdadeiro modelo de valsistas. Que delicadeza, que segurança, que acerto de passos! Ela, que também valsava com muita regularidade e graça, entregou-se toda ao parceiro. E eis-los unidos, a voltearem rapidamente, leves como duas plumas, sem perder um compasso, sem discrepar uma linha. Pouco a pouco, esvaziando-se a arena, iam sendo os dois objeto exclusivo de atenção de todos. Não tardou que ficassem a sós, e foi então que o sucesso se formou decisivo e lisonjeiro. Eles giravam e sentiam que era o alvo de admiração geral, e ao senti-lo, criavam forças novas, e não cediam o campo a nenhum outro. Pararam com a música. Quer tomar alguma coisa? Perguntou Luís Baixinhos, com a mais adocicada das suas entonações. A moça aceitou um pouco de água, e enquanto andavam, elogiavam um ao outro com o maior calor do mundo. Nenhum desses elogios, porém, chegou ao do major, quando daí a pouco encontrou Luís Baixinhos, pois você estava guardado com isso. Isso o quê? Esse talento que Deus concedeu a poucos, a bem raros. Sim, senhor, pode crer que é o rei da minha festa. E apertou-lhe muito as mãos, piscando o olho. Os baixinhos tinha já perdido toda a fé naquele jeito peculiar do major. Recebeu-o com frieza. O sucesso, entretanto, fora grande. Ele o viu nos olhares sorrateiros dos outros rapazes, nos gestos de desdém que eles faziam. Foi a consagração última. Com que, então, só minha prima é que mereceu uma valsa. Luís Baixinhos estremeceu ao ouvir essa palavra. Voltou-se e deu com os olhos em Marcelina. A moça repetiu o dito, batendo-lhe com o leque no braço. Ele murmurou algumas palavras que a história não conservou. Aliás, deviam ser notáveis, porque ele ficou vermelho, como uma pitanga. Essa cor ainda se tornou mais viva quando a moça enfiou-lhe o braço e disse resolutamente: Vamos a essa valsa. Tremia o rapaz de comoção. Pareceu-lhe ver nos olhos da moça todas as promessas da bem-aventurança. Entrou a compreender os piscados do major. Então, disse Marcelina, vamos. Ou está cansado? Eu? Que ideia! Não estou cansado. A outra valsa fora um primor. Esta foi classificada entre os milagres. Os amadores confessaram, francamente, que nunca tinham visto um valsador como Luís Baixinhos. Era um impossível realizado. Seria a pura arte dos arcanjos, se os arcanjos valsassem. Os mais invejosos tiveram de ceder alguma coisa à opinião da sala. O major chegou às raias do delírio. Que me dizem esse rapaz? Bradou ele a uma roda de senhoras. Ele faz tudo, nada como um peixe e valsa como um peão. Salvou minha filha para valsar com ela. Marcelina não ouviu essas palavras do pai, ou perdoou-los. Estava todo entregue à admiração. Luís Baixinhos era até ali o melhor valsista que encontrara. Ela tinha vaidade e reputação de valsar bem, e achar um parceiro de tal força era a maior fortuna que podia acontecer a uma valsista. Disse-lhe ela mesma, não sei se com a boca, se com os olhos, e ela repetiu-lhe a mesma ideia, e foram ratificar daí a pouco as suas impressões numa segunda valsa. Foi outro e maior sucesso. Parece que Marcelina valsou ainda uma vez com Luís Baixinhos, mas em sonhos, uma valsa interminável, numa planície ao som de uma orquestra que diabos azuis e invisíveis. Foi assim que ela referiu o sonho no dia seguinte ao pai.
Já sei, disse esse. Esses diabos azuis invisíveis devia ser dois, um padre e um sacristão. Ora, papai, e foi um protesto tão gracioso que Luiz Baixinho, se ouvisse e visse, muito provavelmente pediria repetição, mas nem viu nem soube dele. De noite, indo lá, recebeu novos louvores. Falaram do baile da véspera. O major confessou que era o melhor baile do ano, e dizendo-lhe a mesma coisa, Luiz Baixinhos declarou o major que o salvador da filha reuniu bom gosto ao talento coreográfico. Mas por que não dar outra brincadeira um pouco mais familiar? Disse Luiz Baixinhos. O major piscou o olho e adotou a ideia. Marcelina exigiu de Luiz Baixinhos que dançasse com ela a primeira valsa. Todas? Disse ele. Todas? Juro-lhe que todas. Marcelino abaixou o olhar e lembrou-se dos diabos azuis invisíveis. Elo à noite da brincadeira, e Luiz Baixinhos cumpriu a promessa. Dançaram ambos todas as valsas. Era quase um escândalo. A convicção geral é que o casamento estava próximo. Alguns dias depois, o major deu com os dois numa sala, ao pé de uma mesa, a folhearem um livro. Um livro ou as mãos, porque as mãos de um de outro estavam sobre o livro, juntas e apertadas. Parece que também folheavam os olhos, com tanta atenção que não viram o major. O major quis sair, mas preferiu precipitar a situação. Então, que é isso? Estão valsando sem música? Estremeceram os dois e coraram muito, mas o major piscou o olho e saiu. Luiz Baixinhos aproveitou a circunstância para dizer à moça que o casamento era verdadeira valsa social, ideia que ela aprovou, comunicou ao pai. Sim, disse, este é o melhor. Celebrou-se o casamento daí a 2 meses. O Pimentel, que serviu de padrinho ao noivo, disse-lhe na igreja que em certos casos era melhor valsar que nadar, e que a verdadeira chave do coração de Marcelina não era a gratidão, mas a coreografia. Luiz Baixinhos abanou a cabeça sorrindo. O major, supondo que eles o elogiavam em voz baixa, piscou o olho.